A importância e os reais riscos de exames de ressonância magnética com contraste são os temas da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mortes após exames de ressonância magnética colocam sob suspeita a segurança do contraste e levam pacientes a cancelar exames. E para saber sobre os riscos do composto químico aplicado antes do exame para melhorar a qualidade das imagens, hoje eu entrevisto o Dr. Henrique Carrete, que é presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Agradeço muito sua presença e acho uma oportunidade muito interessante porque, num dado momento, as pessoas ficaram assustadas com a notícia da possibilidade de ter tido mortes em função do uso desse contraste. Na história da radiologia, é frequente casos como esses que aconteceram? Boa noite, Maria Lídia. É muito raro a ocorrência de mortes em exames de ressonância magnética com o uso de contraste. Realmente é algo que aconteceu, que foi relatado em Campinas, é algo extremamente raro, sobretudo quando falamos em 3 pacientes. Então, as pessoas podem ficar absolutamente seguras, porque o exame realmente é extremamente seguro. Eu acho interessante também aprendermos sobre a questão da necessidade do contraste num exame como a ressonância magnética. Por que tem que usar? Então, não são todos os exames que precisam de contrastes, mas aqueles em que nós indicamos o contraste tem um motivo, e sempre há um bom motivo, para evidenciar melhor alguns tipos de lesões. Algumas lesões não identificamos se não utilizarmos o produto de contraste, como a gente chama, no caso é o gadolínio. Em que casos geralmente se usa? Exemplos. Por exemplo, se vamos investigar um paciente com câncer, se você precisa estudar esse paciente no sentido de fazer o diagnóstico ou principalmente de fazer o estadiamento desse câncer, é fundamental que injetemos o produto de contraste. Doenças inflamatórias, doenças infecciosas, existem diversas situações em que o diagnóstico será incompleto ou mesmo impossibilitado se não utilizarmos o contraste, Maria Lídia. Há pessoas que, pela condição, teriam mais risco de ter problemas, não falo necessariamente um limite como o caso de morte, mas alergia ou mal-estar pelo uso do contraste. Há restrição para alguns casos? Sim, é o que nós chamamos de reações adversas. Entre elas estariam a reação tipo alérgica ou anafilactóide, como nós chamamos. Algumas pessoas têm mais propensão a ter esse tipo de evento adverso, como nós chamamos. Por isso que todo paciente que é submetido a este tipo de exame, sobretudo aqueles que vão realizar o contraste, são entrevistados antes do exame para conhecermos o paciente, sabermos se esse paciente já teve algum evento alérgico, por exemplo, em um exame anterior, seja de ressonância magnética ou, por exemplo, uma tomografia, se ele tem alergia a algum outro produto, algum outro medicamento, algum componente, ou se ele tem asma, outra asma, também é importante saber. Não significa que esse paciente não possa ser submetido ao exame com contraste, mas nós devemos conhecer e saber se esse paciente já teve para decidir se ele vai ou não receber o contraste. E os tais efeitos colaterais? O contraste deixa a pessoa depois do exame com algumas sensações? Tem efeito colateral? Durante o exame, ele pode sentir alguma sensação na hora de injetar o contraste. Ele pode até, o que a gente chama de reações leves, com uma sensação, uma náusea. Ele pode apresentar uma náusea durante o exame, uma sensação de um edema, congestão nasal. São reações leves, mas que passam rapidamente, e essas são as mais comuns, ainda que também são bastante raras, bastante infrequentes. Após o exame, não, é difícil, ele não é comum que ele tenha alguma reação, efeito colateral após o exame. Eu já ouvi de médicos que atualmente há uso e abuso de pedido desses exames mais refinados, como a ressonância magnética, a própria tomografia, pela questão da radiação, que há médicos que qualquer coisa já pedem esse exame. Qual que deve ser o critério para o pedido de um exame desse? É para confirmação de diagnóstico? Eu acho que aí você toca no ponto que é mais importante. A ressonância magnética, assim como a tomografia e outros métodos sofisticados, são extremamente importantes, mas eles devem ser indicados com critério.
Ou seja, eu não devo fazer exames desnecessários, submeter o paciente ao risco, gera um custo desnecessário. Então, o que nós temos que falar é em exames, ou seja, um exame bem indicado, realizado com segurança, ele é muito importante. De fato, existem, isso é preciso dizer, exames desnecessários sendo feitos. Quer dizer, há um exagero. Há, de fato, um exagero. Um bom exame clínico pode oferecer a condição de diagnóstico seguro? Sem dúvida. E o problema é que existe, às vezes, a própria população, o paciente, quando vai ao médico, ele fica esperando um exame. Ué, mas aquele doutor não me pediu nenhum exame. Será que esse doutor, de fato, ele é bom? Na verdade, não. Muitas vezes o bom médico é aquele que sabe pedir exame, eventualmente menos exame, e ele tem capacidade de fazer diagnóstico sem o exame. E a história da tatuagem? Quem tem tatuagem? E hoje, cada vez mais as pessoas têm tatuagem. E tem tatuagens, assim, grandes, né? Que ocupam uma área grande do corpo. E há uma incompatibilidade da tatuagem com a ressonância magnética? Essa pessoa tem impedimento? Não é contraindicado, mas a gente sempre conversa com o paciente que tem tatuagem, que ele pode sentir uma sensação, ele pode apresentar uma sensação de queimação durante o exame no local da tatuagem. E se ele estiver sentindo isso, ele avisa, porque ele está o tempo todo conversando com quem está fazendo o exame, ele está sob supervisão, e aí a gente interrompe o exame. Quem não deve fazer, em hipótese alguma, a ressonância magnética? A ressonância magnética não pode ser feita, por exemplo, com um paciente portador de marca-passo. O equipamento de ressonância magnética é um equipamento de campo magnético, é um grande ímã. Então, ele vai interferir no funcionamento do marca-passo. Existem outros elementos ferromagnéticos também, que sempre que a gente vai fazer esse exame, o paciente deve informar quem está acompanhando o paciente se ele tem algum elemento ferromagnético, se ele já teve uma cirurgia e quem foi colocado um elemento ferromagnético, um clipe de aneurisma, por exemplo, não significa que ele não possa fazer. Nós precisamos saber que elemento é esse para saber se podemos ou não podemos fazer. Mas a sua pergunta, por exemplo, a mais importante no caso é o marca-passo. Ele não deve fazer um exame de ressonância magnética. Eu agradeço muito suas informações. Muito obrigado. Não tenho dúvida que sempre que fica uma apreensão, a forma de nós termos segurança é através da informação clara. Muito obrigada. Eu é que agradeço a você. Boa noite.